Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje contarei a história de um dos mais importantes físicos do século XIX, um dos pais da mecânica estatística e que colaborou de forma fundamental para o desenvolvimento da termodinâmica. Hoje falaremos sobre Ludwig Boltzmann. Boltzmann nasceu no dia 20 de fevereiro de 1844, em Viena, na Áustria, filho de um importante administrador do Império Austríaco. E devido ao trabalho de seu pai, passou boa parte da infância viajando pelo país. Porém, foi em Linz onde Boltzmann passou sua adolescência e ingressou na escola. Após a morte de seu pai, em 1859, e de seu irmão mais novo, em 1863, mudou-se para Viena, onde em 1863 ingressou na Universidade de Viena, no curso de Física e Matemática. Boltzmann se formou como um dos melhores alunos de sua classe e, em 1869, tornou-se professor de Física da Universidade de Graz e, mais tarde, em 1873, tornou-se professor de matemática da Universidade de Viena. Entre 1873 até o fim de sua carreira, em 1906, Boltzmann deu aula em diversos institutos e universidades de diversos países, como por exemplo a Universidade de Graz, a Universidade de Viena, ambas da Áustria, a Universidade de Munique e a Universidade de Leipzig, ambas na Alemanha, sendo que a Universidade de Viena e a Universidade de Graz foram as universidades onde Boltzmann passou o maior tempo dando aula. Inclusive, chegou a ser diretor do Instituto de Física da Universidade de Graz e tempos mais tarde chegou até mesmo a ser reitor da Universidade de Graz em 1887. Nesse período, Boltzmann viajou para diversos países, dentre eles a Alemanha, onde ele deu aula por vários anos, para os Estados Unidos e também para a Inglaterra. Em sua longa e agitada carreira acadêmica, entrou em contato com os maiores cientistas de sua época, como David Hilbert, Ernest Mach, Friedrich Oswald e George Helm, entre outros. Mas foi com o físico húngaro Joseph Stefan que Boltzmann desenvolveu a sua maior parceria. Juntos, eles desenvolveram a chamada Lei de Stefan-Boltzmann, que relaciona a densidade de energia irradiada por um corpo negro com a quarta potência da temperatura do corpo. Desde o início de sua carreira, Boltzmann se focou na termodinâmica, tendo feito contribuições fundamentais para esta área. Descobriu uma constante fundamental da natureza, a constante de Boltzmann, denotada por K ou Kb, que relaciona a energia de moléculas com a sua temperatura. Apesar de ser descoberta por Boltzmann, foi Max Planck que deu o maior valor a essa constante e utilizou para explicar a sua lei da radiação de corpo negro. Boltzmann desenvolveu em conjunto com Maxwell e Gibbs a mecânica estatística, uma nova maneira de se entender os fenômenos da termodinâmica. Podemos facilmente descrever a física para uma partícula. Também é possível descrever a física para um sistema com várias partículas. Porém, quanto maior o número de partículas, mais complexos se tornam os cálculos e a física. Quando temos milhões, bilhões de partículas, 10 elevado a 24 partículas, se torna praticamente impossível o cálculo para cada partícula individual. É para isso que surgiu a mecânica estatística. A estatística é a ciência dos números grandes. Alguns físicos do século XIX, dentre eles Boltzmann, começaram a usar a estatística para descrever sistemas físicos. Daí
surgiu a mecânica estatística. É praticamente impossível se calcular a energia cinética de cada partícula em um mol de partículas. Então, usa-se conceitos estatísticos como probabilidade e média. Boltzmann provou que a energia total se divide em partes iguais entre os estados de movimento independentes. Isso é conhecido como teorema da equipartição, onde Z é chamada de função de partição. A energia média é a derivada da função de partição em relação a beta. Para cada tipo de movimento ou direção de movimento, adicionamos meio de kT. Por exemplo, a energia média de uma partícula que se movimenta apenas em x é meio de kT. Para uma partícula que se movimenta em 3 dimensões, é 3 meios de kT. Com esse método introduzido por Boltzmann, podemos calcular a energia média para um mol de partículas, que será 3 meios de nkt, onde n é a constante de Avogadro. N vezes k forma uma nova constante, chamada de constante dos gases perfeitos, R. Então, para n mols de partículas, basta multiplicar esse valor por n. Então, teremos 3 meios de nRT para n mols de partículas. Essa é a energia média de um sólido com n mols de moléculas monatômicas. Note que a energia média depende da temperatura, o que torna a temperatura uma grandeza equivalente à energia cinética média de um aglomerado de partículas. Podemos também calcular o calor específico de um sólido. Basta tomar a derivada da energia média em relação à temperatura. O calor específico é uma das grandezas mais fundamentais da matéria. Um dos principais conceitos em estatística são as distribuições de probabilidade, que são funções que dão a probabilidade dos diversos valores possíveis de um evento. Neste quesito, Boltzmann melhorou através do seu teorema H a distribuição de Maxwell, agora chamada de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Como vimos, não é possível calcular a energia cinética de cada partícula em um sistema com grande número de partículas, mas podemos calcular a energia média e a distribuição de energia cinética, e por consequência, a distribuição de velocidades das partículas em um gás ideal. Por exemplo, por essa distribuição, vemos que é muito provável de encontrar átomos de xenônio com velocidade entre 0 e 500 metros por segundo e quase impossível de encontrar átomos com velocidade maior do que 500 metros por segundo. Em breve farei um vídeo explicando melhor alguns conceitos de estatística. Se já não bastasse de feitos, em 1877 ele desenvolveu a teoria estatística da entropia, talvez a sua maior contribuição. A entropia, falando de maneira simplista, é uma grandeza que quantifica a quantidade de estados possíveis para o sistema. Se chamarmos de ômega a quantidade de microestados acessíveis para o sistema, então a entropia será o logaritmo natural de ômega vezes a constante de Boltzmann. Essa é, de longe, a mais importante equação desenvolvida por Boltzmann, tão importante e famosa que está entalhada em sua lápide. Com 139 artigos publicados, Boltzmann trabalhou em diversas áreas, como acústica, eletrodinâmica e defendeu a atomística, mas com certeza seus principais trabalhos foram em termodinâmica e mecânica estatística. Agora vamos a um pouquinho da vida pessoal desse grande gênio. Em 1876, Boltzmann se casou com Henriette von Aigenthaler e com ela teve 5 filhos, sendo que um de seus filhos, Ludwig Hugo, morreu com apenas 11 anos. Boltzmann sofria de diversas doenças
físicas e psicológicas, e no fim da vida enfrentou uma perda parcial de visão. Infelizmente, Boltzmann se matou no dia 7 de setembro de 1906, em Duino, na Itália, local onde passava férias de verão com sua família. Boltzmann foi um dos mais fantásticos cientistas da história, tanto pelo seu talento em trabalhar em diferentes áreas da física, quanto pelas suas contribuições fundamentais à termodinâmica e mecânica estatística. Sua equação da entropia é uma das equações mais famosas e importantes da física e dá base para a segunda lei da termodinâmica, uma das leis mais fortes de toda a física. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.